Alô? Perfeito. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma plenária do Rotary Clube do Recife. Começaremos com a composição da mesa. Cadeira número 1, o nosso presidente Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, nosso convidado e palestrante Paulo Roberto Telino. Cadeira número 3, nosso secretário Carlos Vale, ADOC. Passo para o presidente para os ritos iniciais. Solicito que todos de pé saudemos o pavilhão nacional. Oração rotária, convidamos o companheiro Marcos Berenguer. Senhor, dai-me a vossa luz e a vossa proteção, para que possamos melhor servir a vossa comunidade. Assim seja. O protocolo registra a presença dos convidados. Carlos Teixeira, convidado de Carlos Teixeira Júnior. Evandro de Paiva Barbosa, convidado de Gildo Tavares. E Dona Yolanda Lins, esposa do nosso companheiro Silvio Lins. Tempo do presidente. Eu gostaria de iniciar a nossa plenária de hoje, transformando-a em uma assembleia, como já havia sido dito há 15 dias atrás, para que deixemos registrado a destinação do valor que nós recebemos mensalmente, voltaremos a receber mensalmente do governo do Estado. Até para evitar, porque teve um entendimento aqui em uma das assembleias, por parte de um companheiro, de que o presidente dava o destino que queria ao recurso que entrava, e que não é verdade. Então, vamos deixar registrado, tá certo? De acordo com o que foi combinado com o governo do Estado e com o então presidente da época, que foi Miranda. Estávamos até agora há 1 ano e 1 mês sem recebermos o aluguel e, na semana passada, conseguimos assinar o contrato, né? A renovação do contrato. Então, deverá estar saindo ainda este mês, no mais tardar, esse mês que eu digo, desculpe, no mês de junho, mais tardar no mês de julho, né, o acumulado de 1 ano. A definição, tá certo que ficou, até aprovada em reunião do Conselho, mas aí eu passo agora ao crivo dos senhores, seria de 20% do valor mensal ser destinado a uma conta poupança específica, para que no final do ano seja premiado ou sejam premiados os professores que tenham se destacado durante o ano letivo. 20% também do valor recebido será destinado também a uma conta poupança específica, para que no final do ano sejam premiados os alunos que tiverem se destacado no ano letivo, a exemplo de Olimpíadas do Conhecimento e Enem, como estímulo aos estudantes. 20% será destinado mensalmente à banda marcial da Escola Rotary, para pagamento ao maestro e alguma outra necessidade da banda. 40% será destinado mensalmente ao Rotary Clube do Recife, para ser utilizado em custos e programas sociais do clube, a exemplo do Abrigo Cristo Redentor e outros programas sociais que venham a necessitar. Nada, custo administrativo nenhum. Ou seja, aqui seria 20% de professor, 20% de aluno, 20% da banda e 40% do Rotary. Esse 40% do Rotary já está o custo, já está falando custo. Pode entrar e entra como custo, sem nenhum problema. Gostaria de saber se os senhores aprovam. Caso alguém não concorde, por favor, que se pronuncie. Ótimo. Então, aprovado. Então, encerro a Assembleia e retornamos à nossa reunião plenária.
Na quinta-feira passada, tivemos uma excelente reunião festiva, onde comemoramos os 91 anos do nosso clube. Tivemos uma adesão de 56 pessoas lá no restaurante Pátio. Foi uma festa muito boa. Tivemos depois da reunião, durante o jantar, um conjunto tocando. Foi levado por Casimiro. E muito bom. Não tocou anos 60, mas tocou anos 80 e 90. Né? Foi muito bom. Ele pensava em anos 40, mas aí não tinha condições nenhuma. Então foi 80, 90. Realmente, essa festa marcou, né? Porque foi a primeira festa que nós fizemos pós-pandemia, né? Mesmo tendo tido a festa de fim de ano, né? Da visita do governador, mas de aniversário do clube, foi a primeira. E que vem agora os 92 anos com o nosso Marco Maciel capitaneando aí. E eu já me coloco à disposição na organização. Gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante de hoje, Paulo Roberto Telino, meu amigo de infância. Quero um bem enorme a ele. E quando eu convidei ele, de imediato aceitou o convite. Então, gostaria de agradecer a Paulo. Lembro a todos a conferência distrital, que acontecerá amanhã, sábado e domingo, 27, 28 e 29, no Hotel Armação, em Porto de Galinha. Então, se os senhores não puderem passar o final de semana lá em Porto de Galinha para assistir à conferência, pelo menos o sábado, dá uma passada lá, só para que possa prestigiar o governador. O tempo da presidência é só. Tempo do secretário. Bem, boa tarde a todos. Em tempo de secretário, eu faço questão somente de informar o trabalho que o Rotary está fazendo para as vítimas da guerra na Ucrânia. Está sendo um trabalho interessante e que todos, assim que puderem, acessando a página do distrito, vão ver como se pode ajudar. Às vezes, só uma mensagem já ajuda, porque a gente envolve mais pessoas. Em tempo secretário é só. Gostaríamos de convidar o companheiro e presidente Paulo André Rabelo para que faça a apresentação do nosso palestrante. Fazer a apresentação para os senhores. Paulo Roberto Cavalcante Telino é auditor fiscal do trabalho desde 2005, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Pernambuco, especialista em Comércio Exterior e Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Federal de Pernambuco, formador institucional do Ministério do Trabalho, atua no desenvolvimento do FGTS Digital, especialmente na coordenação de arrecadação, cobrança, parcelamento e histórico de remunerações deste projeto. Inclusive, o E-Social era a pessoa que mais entendia, quer dizer, é a pessoa que mais entende de E-Social na Superintendência do Trabalho aqui em Pernambuco. Sempre que precisa de alguma entrevista, alguma coisa sobre o E-Social, é ele que tem que ir, porque quem mais entende é ele. Já me socorri algumas vezes e vou continuar me socorrendo quando precisar. É ex-analista de comércio exterior no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estávamos, inclusive, falando sobre isso agora há pouco, de 2001 a 2002. Ex-fiscal de tributos estaduais da Secretaria da Fazenda de Alagoas, de 2002 a 2005. E 2005 passou a ser auditor do trabalho. E tudo isso aí é muito importante. Agora, o principal para mim é porque é meu amigo de infância. Isso aí para mim é que é o principal. Paulo. Não, eu sou tricolor. Meu irmão é alvirrubro. É. Pessoal, quando eu aceitei esse convite de Paulo, eu me senti desafiado a falar
de um assunto que quase nenhum de vocês provavelmente vai ser o meu público-alvo. Quando eu estava pensando no FGTS Digital, o sonho que eu tinha era, pela primeira vez, divulgar o FGTS Digital olhando nos olhos de cada um dos interessados. Houve até a divulgação do FGTS Digital lá no portal, mas aquilo me tirou o brilho de olhar nos olhos de quem vai ser beneficiado. E quis o destino que a primeira vez em que eu vou estar olhando nos olhos de alguém, mesmo sem ser o meu público-alvo prioritário, vai ser aqui com vocês. Muito bom estar com vocês. Eu agradeço a gentileza de vocês estarem aqui, porque quando eu coloco na minha cabeça que tem aqui um monte de médico, um monte de gente que não tem interesse, é como se alguém chegasse para mim e dissesse: Paulo, vamos ali assistir uma palestra sobre um método de aplicar anestesia nova nos cachorros que andam rodando aqui na rua. É um assunto que aparentemente não me tem muito interesse, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Como eu estou acostumado a falar do FGTS Digital voltado para um determinado público, eu até vou pedir a ajuda de Paulo. Eu não vou tomar tanto tempo de vocês para falar coisas que não são do teu interesse direto, mas eu vou te pedir 5 minutos de paciência, porque o que eu vou falar que não é do teu interesse direto, depois a gente vai fazer uma amarração do que pode ser que seja do teu interesse. Então, por favor, Paulão, a partir de agora, me avise. Se eu não olhar para ele e alguém tiver noção aí, se der 5 minutos, por favor, me avise, tá? Eu não quero tomar mais do que 5 minutos. Eu vou fazer aqui um exercício de se vocês fossem o meu público-alvo. E já que vocês não são o público-alvo, por favor, divulguem quem é empresário, que conhece alguém que trabalha em contabilidade ou trabalha no setor de RH ou no setor de pessoal. Provavelmente para você, que pode ser que diga: olha, isso aqui pode ser interessante, mas algumas pessoas provavelmente vão ficar muito interessadas, porque isso significa uma mudança muito significativa, principalmente para esse pessoal. Então, se eu estou falando para um profissional de contabilidade, eu vou dizer: olha, sabe você, daquela realidade que você enfrenta, de atualmente você gerar uma guia de FGTS, em que você faz uma geração de um arquivo, você salva num local que você tem que lembrar onde é que você salvou, para depois você fazer abrir o conectividade, você abre o sistema CFIP, você faz aquela importação do arquivo, depois você vai gerar um arquivo .cns, vai criar a validação, você vai criar um outro arquivo chamado com validação SFP para imprimir relatórios, tudo isso num trabalho para gerar uma única guia de FGTS, seja ele mensal ou rescisório. Com o FGTS Digital, o teu trabalho, não se preocupe não, tá, pessoal? Vocês não são público-alvo, mas Paulão tá marcando aí, tá? No FGTS Digital, uma vez que você, que faz parte dos grupos 1, 2 e 3 do E-Social, que são a grande maioria, inclusive o pessoal do Poder Público vai entrar agora em agosto, informou as coisas do que você já está informando no E-Social, é só você entrar no FGTS Digital, e apenas com 4 cliques você vai conseguir gerar uma única guia para a matriz, filiais, as diversas obras de construtora. Tem alguém que tem construtora por aqui, né? Você vai ter a facilidade de gerar uma única guia, inclusive essa guia, ela não vai mais fazer divisão entre mensal e rescisório. E isso, para o público-alvo, vai significar muita coisa, assim como você vai conseguir gerar uma única guia para várias competências. Então, aquele princípio que eu falei para vocês, de que o camarada pega um arquivo, importa e faz não sei o quê, no FGTS Digital, você não vai precisar fazer aquilo. Você vai poder escolher o período, o tipo de débito, para que você consiga, com poucos cliques, não só gerar uma guia para a empresa como um todo, mas como você vai ter também vários filtros para que você consiga detalhar se você quer gerar uma guia para um estabelecimento, para uma obra, para um aprendiz, ou o que for. Existirão vários filtros que poderão ser utilizados em consonância. E aí, você também vai ter a facilidade de que, quando o teu empregador precisa fazer um parcelamento, você que está acostumado a juntar documentos, algumas vezes você vai pegar documento para fazer a autenticação, para poder levar para a caixa, para iniciar um procedimento de parcelamento. No FGTS Digital vai ser o mesmo princípio.
nós já conheceremos o teu débito detalhado no nível, inclusive, de vínculo. Para os empregadores, talvez essa palavra não dê a exata noção do que significa. Mas quando eu digo que é o vínculo, significa que um contrato de trabalho simultâneo, ele vai ser olhado isoladamente, e isso é uma grande vantagem. Você vai conseguir, no parcelamento, já saber tudo que está devendo com um clique. E esse clique vai se refletir no parcelamento para você fazer esse parcelamento, onde você tem condição de visualizar previamente. Esse teu olhar, porque deu os 5 minutos ou não? E para que você tenha uma ideia do detalhamento da cocada, do coco do coqueiro, do teu débito, e você fazer o parcelamento segundo o que lhe interessa. Você vai conseguir simular, olha, o meu poder de pagar uma determinada guia de parcelamento é até tanto. Então, você consegue simular com grande facilidade. E isso termina refletindo, você que é profissional de contabilidade, você vai ter grandes notícias para dizer para o teu cliente, para o teu patrão, porque essas facilidades que envolvem a adoção do Pix, que é o meio exclusivo para você fazer o pagamento de uma guia, aquilo também vai refletir para você, para você profissional de contabilidade, porque o Pix traz dentro de si muito mais segurança. Vocês não têm ideia, mas apesar de ser uma exceção, mas ao longo de cada ano existem milhares de guias, onde os empregadores pagam uma guia, ele está com a certeza de que aquela guia foi paga, porque ele está vendo a autenticação, mas uma vez que você tenha feito o pagamento, às vezes você vai descobrir numa fiscalização que aquela guia não foi individualizada. E aquilo te dá um problema. Porque chega um auditor fiscal do trabalho e diz, olha, eu vi que você pagou, mas você não individualizou. Você se sente com raiva porque você não foi avisado sobre aquilo. Então, fica uma coisa que, do meu ponto de vista, já é uma vantagem maravilhosa. Eu falei, pessoal, os 5 minutos que vocês tinham para perder, era isso. Mas agora eu vou falar algumas coisas que talvez sejam um pouco mais interessantes, decorrente dessas facilidades. Quando eu falo para o empresário, quem é empresário aqui? 1, 2. Tá, para o empregador, você vai ter uma vantagem. Sim, ô Paulão, para o empregador são 2 minutos, tá? Para a gente depois fazer o negócio. E aí o que acontece? Para o empregador, você vai ter uma coisa também que você não está acostumado. É a vantagem de, pela primeira vez, no âmbito do FGTS, pelo menos, alguém se preocupar com possíveis créditos seus. Porque os nossos sistemas, hoje em dia, eles estão preparados para você fazer um levantamento de débito. Só que muitas vezes o teu profissional de contabilidade, ele comete algum erro, ele conserta dali para frente, mas alguma coisa que você pode ter pago em duplicidade, aquele dinheiro, diante daquele problema de você ir buscar. Às vezes, quando tem um valor de 300 e poucos reais, alguns empregadores, diante da burocracia, eles terminam desistindo do valor que lhe é devido. E no FGTS Digital, nós vamos ter uma facilidade para evitar duplicidade e pagamento de diversas formas. Por exemplo, vamos supor que você tem um sócio, e você, não sei quem é que paga, mas vamos supor que fosse você gerou uma guia, e aquela tua guia, o teu sócio pegou aquela guia, poxa, mas o meu sócio não se ligou nisso, eu vou levar para pagar. Você chegou na tua sala e disse, cadê aquela guia? Você vai reimprimir a guia. E supostamente você e o teu sócio vão querer pagar a mesma guia. Não vão conseguir. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Quando nós identificarmos o pagamento, e o Pix vai ser quase em tempo real, quem pagar primeiro, se você pagou a primeira e ele for tentar pagar, ele não vai conseguir fazer o pagamento. Quando você vai gerar uma guia, se você gerou uma guia da empresa como um todo e depois você gerou uma guia segmentada, antes de você cair na tentação de cometer um erro de gerar uma guia que já contém outra para evitar pagar 2 guias diferentes, olha que no primeiro exemplo que eu falei, eu estava falando de pagar 2 vezes a mesma guia. Agora não, eu estou falando de guias diferentes. Nesse caso, você vai ser alertado, olha, você está gerando uma segunda guia, mas já existe uma outra. Toma cuidado para você não
fazer o pagamento das duas. Mas tudo pode acontecer. Você pode ter sido alertado e descobrir que aquilo você depois estava preocupado com as coisas da tua empresa, mas você terminou se esquecendo e fez o pagamento das duas. Eram guias diferentes, tá? Numa primeira guia ele tinha débitos A, B, C, D, E. Na outra guia só tinha o débito A e B. A segunda guia que for paga, quando for reconhecido aquele débito que foi já quitado, já vai entrar num negócio novo para vocês, chamado conta virtual do empregador. Você não precisa pedir, já vai aparecer como crédito para você quitar os seus débitos de FGTS. Você não bota o pé para iniciar processo em canto nenhum. Existem outras coisas que eu não vou falar. Para vocês terem ideia, o que envolve essas questões de FGTS digital, só em termos de teoria, eu terminei tendo o cuidado de somar, eu já tenho cerca de 16 horas só de teoria. Por trás da simplicidade do que tem o FGTS digital, ele tem um propósito de ser intuitivo, para que você olhe, mas o que pode ser intuitivo para mim, pode não ser para você, né? Isso é uma coisa que aí você precisaria se socorrer. Mas, apesar da aparente simplicidade, tem por trás, para eu te oferecer essa simplicidade, tem por trás um monte de conceitos que seria muito importante que você analisasse. Eu falei sobre o ponto de vista do empregador, onde eu estou me preocupando para você não gastar dinheiro à toa, e se você gastar, que você tenha facilidade para resgatar esse valor. E você será avisado a respeito disso. Mas quando a gente pensa, por último, falando do FGTS digital, mas não por último na palestra, pensando do ponto de vista do empregado, também vai ter um ganho gigantesco. Porque hoje em dia, existe um grande descompasso para quem é advogado, especialmente advogado trabalhista. Muitas vezes você se depara com uma situação em que o empregador, ele diz, olha, já que tem uma lide aqui, vai procurar os teus direitos na justiça, e ali você vai resolver a questão. Só que o problema é que quando o empregador toma essa decisão, muitas vezes ele não informa nos sistemas que o sujeito saiu. Porque às vezes tem alguma questão que precisa definir e tal, mas em outras ele já sabe a data de desligamento e provavelmente o tipo de desligamento. Independente de qualquer coisa, quando ele não informa nos sistemas, o trabalhador ele fica prejudicado para sacar o seu FGTS. Se o empregador cometeu em algum momento algum tipo de erro e ele consertou, muitas vezes no padrão atual, você precisaria procurar a Caixa para dizer, Caixa, aquele sujeito que entrou com a data de 2/1/2002 na admissão, na verdade é 1/2/2002. O que é que aconteceu? Você gerou duas contas vinculadas. O trabalhador ele fica prejudicado porque uma parte dos valores que ele tem direito estão numa outra conta que não é a conta atual do que foi corrigido. Porque supostamente você precisaria procurar a Caixa para poder você fazer uma unificação. Termina nesse sistema ficando ruim para vocês e ruim para o empregado. Você vai ter a chateação do empregado dizer, olha, você não informou, cadê a minha chave da conectividade? Ele bate na porta do empregador cobrando as coisas que lhe são devidas. Essa lógica que eu falei em relação ao FGTS digital, eu estou para falar de FGTS digital, mas eu não consigo deixar de lembrar que esse tipo de comportamento também reflete no cadastro CNIS, que alimenta as coisas do seguro-desemprego. O que é que acontece? O empregado saiu, teve às vezes até a causa na justiça, mas o vínculo dele está aberto. Ele precisa entrar com um recurso por algo a que ele não deu causa. Claro que na parte do E-Social está entrando a parte de reclamatória trabalhista, mas eu não vou encher o saco de vocês com muito detalhe, não. Existe uma luz no fim do túnel que melhora esse tipo de situação. Paulão, quando faltar 5 minutos para acabar, me faça sinal para eu estou com medo de passar desse assunto, tá? Então, pessoal, eu falei tantas coisas do FGTS digital como um mote para lembrar que existe algo que está surgindo que poderá provavelmente melhorar. Eu já falei a vida do profissional de contabilidade, eu já falei do ponto de vista do empregador, falei brevemente do ponto de vista do trabalhador, melhora também a parte do auditor fiscal do trabalho. Para você ter ideia, nesse cenário caótico, algumas vezes esse cenário não me deixa identificar. No caso que eu falei que o trabalhador tem 2 vínculos,
Às vezes eu não conseguia achar aquele dinheiro que está perdido não sei aonde. Sabe por que isso repercute para você? Já que eu não achei, eu vou te cobrar. E quando eu vou te cobrar, você vai procurar a tua guia e descobrir, olha, eu paguei. No FGTS Digital, a gente está consolidando para que esse tipo de evolução das mudanças do contrato de trabalho no tempo favoreçam a disponibilidade e o entendimento do auditor fiscal do trabalho dos valores que são devidos. E isso será bom para vocês e bom para mim. Por que é bom para mim? Porque quando eu tiver facilidade para identificar isso, eu vou ter uma facilidade para gerar os débitos de uma forma muito melhor. E agora, pessoal, fora do FGTS Digital, uma coisa que eu queria comentar com vocês, quando eu estava antes do FGTS Digital, diante de tantas circunstâncias que agravavam a minha atuação como auditor fiscal, eu me incomodava com muitas coisas. Por exemplo, teve um dia que chegou uma das maiores empresas do Brasil para eu fiscalizar. Quando eu fui olhar no histórico, eu descobri que já tinham 6 auditores que tinham passado pela empresa e não tinham fiscalizado. Eu, na minha arrogância, eu pensei, que bando de auditor frouxo, vai ter um nordestino aqui que vai fazer. Eu pedi alguns dados que vieram com tamanha fragilidade que eu simplesmente fui mais um auditor que não conseguiu fiscalizar. O meu trabalho estava muito prejudicado. Quando eu tive a oportunidade, em maio de 2019, de ser convocado para participar desse projeto, tinha um monte de coisa que me incomodava e eu pensava, peraí, será que ninguém está vendo o quanto que essa situação está caótica? E Deus me deu a chance de participar e implementar um monte de coisas da minha ideia. Cuidado para não entender na minha frase que eu estou dizendo que o FGTS Digital veio só da minha cabeça. Não é isso, não. O que eu estou querendo dizer é que várias coisas que eu senti necessidade, eles aconteceram e eu tive a sorte de poder fazer, modificar. E isso despertou em mim a vontade de pensar, puxa vida, em algum momento o cavalo branco passou e eu tive a sorte e a vontade de sentar para poder tentar fazer com que isso aconteça. Mas só que do mesmo jeito que eu vejo o caos no FGTS Digital, me incomoda muito quando a gente olha para o nosso país e nós descobrimos o quanto o nosso terceiro mundismo parece que está arraigado, onde nós temos muitas regras. O excesso de regras, ele faz com que seja difícil para quem quer implementar, é difícil para quem quer fiscalizar e é muito fácil para quem quer sonegar, sem contar todas as coisas decorrentes disso. Quando eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, eu lidava com questões de um modus operandi da Secretaria da Fazenda que era e são flagrantemente pouco efetivos, porque enquanto eu estava num posto fiscal, eu pegava um boi e a boiada ia passando. Quando eu comecei a refletir o quanto que eu tive a chance de obter algum tipo de resultado prático, me deu vontade de observar coisas que acontecem nesse dia a dia, por exemplo, de posto fiscal. Eu estava conversando com o Paulo a respeito da nossa legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista, do meu ponto de vista, ela é terrível. E eu não estou falando sequer se ela é a favor do empregador ou se ela é a favor do empregado. A primeira coisa que me fez pensar, olha, eu estou lhe olhando aí, viu? Se qualquer coisa você me avise. A primeira coisa que me fez pensar foi numa viagem que eu fui fazer para o exterior. Enquanto minha mulher demorava para descer, eu puxei assunto com um cara. Eu disse, olha, vem cá, por aí tem auditor fiscal do trabalho? Descobri que tem. Aí eu perguntei, olha, vem cá, e o plantão de orientação trabalhista? Aí ele disse, como assim, o cara de lá? Como assim? Vocês precisam de alguém para orientar vocês a respeito do direito trabalhista de vocês? Aí aquilo que ele falou me fez perceber que tem alguma coisa de errado. Quando eu penso no direito do trabalho, a quantidade de vezes em que eu me deparo com situações em que eu e Diogo, que você conhece, às vezes vocês pagam o meu salário, eu só vivo disso, com o salário que é pago por todos vocês. Mas, de vez em quando, mesmo eu especializado nisso, tem ocasiões em que eu não sei dar o resultado. E a brincadeira que a gente faz é que, não, vamos precisar consultar um auditor fiscal do trabalho.
diante daquele caos? Será que ninguém está enxergando que, do ponto de vista de você colocar em prática o entendimento, o próprio trabalhador, ele nem sequer reconhece qual é o próprio direito? O empregador também está querendo colocar, por exemplo, eu não vou dar aula de direito do trabalho, não, aquele negócio de horário noturno reduzido. Se você tiver a curiosidade, na minha opinião, o cara que criou o horário noturno reduzido era para botar ele para fazer um cálculo, para ele mostrar o quão fácil, entre aspas, seria aquilo. É um terror o que a gente vê por aí. Do ponto de vista de legislação trabalhista, a gente já tem um monte de coisas, mas tem outras coisas que a gente tem a possibilidade, desde que nós tenhamos, vocês aparentemente, muitos de vocês, se não todos, têm muita influência e muito conhecimento para fazer mudar essa realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no lixo, será que ninguém está vendo o que é que está sendo, o que é que está acontecendo ao longo do nosso uso, que poderia ser muito mais efetivo? Será que a gente está conseguindo fechar os olhos para a realidade de tanta gente catando lixo? Porque você poderia pensar, mas ele está catando lixo, está ajudando a reciclagem. Mas ele poderia trabalhar com uma forma que fosse muito mais digna. Só que, para isso, a gente precisaria assumir alguns tipos de chateação, por exemplo. Mas não é só isso, não. Eu, quando fui tentar fazer o registro de um imóvel, a burocracia, a sequência de coisas para você regularizar um imóvel é uma coisa que me impressiona. Para vocês terem ideia, teve um imóvel que eu precisei regularizar, que eu demorei 12 anos para regularizar o imóvel. Isso é uma tristeza, eu não me conformo. Tem um monte de coisa que a gente poderia fazer nos diversos segmentos de atuação para a gente melhorar. A análise, por exemplo, do sistema de compras. Por que a gente paga tanta coisa e o dinheiro reverte de uma forma menor para o nosso benefício? Será que eu estou aqui dizendo que é tudo roubo? Não. Às vezes ele é perdido no meio de uma série de burocracias. Esse tipo de reflexão que eu estou fazendo com vocês me chamou a atenção depois desse negócio do FGTS Digital. É por isso que foi uma isca até errada, né? Que eu falei do FGTS Digital, mas eu estou falando de outras coisas. Porque isso foi um mote. Depois que eu participei disso, e agora, quando eu olho para a cara do FGTS Digital, quando eu olho para aquela guia, é impossível eu não lembrar das coisas lá de maio de 2019, da concepção. E aquilo me animou para que nós façamos uma coisa melhor. Quando nós vamos fazer, por exemplo, algum tipo de situação que melhore as questões de aquisição, eu me lembro, lá no Japão, em Tóquio, teve uma cratera que abriu, gigantesca, eu não sei se vocês lembram, que essa notícia ela não é tão nova. Uma cratera gigantesca. 8 dias depois, veio o prefeito da cidade, já estava tudo consertado, e ele pedindo desculpas, porque demorou muito. Imagine o quanto nós estamos distantes de uma realidade. Eu não estou querendo que nós façamos, porque cada um tem um ponto positivo e um negativo. Mas uma coisa dessa aqui, vocês já sabem tudo o que aconteceria para poder você chegar no conserto daquela situação. E se você quisesse agilizar, você agilizaria provavelmente de uma forma muito propensa a gerar facilidade de corrupção. Quando você fala da contratação, será que ninguém está percebendo, por exemplo, que o governo tem que ter também muita responsabilidade de pagar rapidamente, facilitar a contratação? Quando você não permite que isso aconteça, você afastou aqueles bons empresários. Está errado eu falar isso, porque senão você vai pensar que eu estou dizendo que quem participa de licitação não é isso. Mas muita gente que gostaria de participar, talvez não participe, porque simplesmente ele não consegue entrar numa suposta panelinha. Ele não entra porque provavelmente ele vai ter a necessidade de executar o serviço, mas ele não vai ter uma ideia de quando vai receber. E para que ele receba, muitas vezes existe aquela indústria de você criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Essa nossa distância do que nós temos com o que eu penso que deveria acontecer, o terceiro mundismo que eu falei para vocês me assusta. Se você lembrar do que eu estou falando,
e você vier aqui, ó, para frente na calçada, olha para a calçada. O nosso terceiro-mundismo está na nossa calçada. Ele está no jeito de você asfaltar. Para vocês terem ideia, isso me chama tanto a atenção, que eu já vi um documentário falando da Coreia do Norte, que dizem que é dizem que eu nunca fui, eu vi um documentário em que o cara mostrava a Coreia do Norte escondido ali. E eu, que sou ligado nesse negócio de buraco, na Coreia do Norte, que quando botam aquela visão lá do satélite, fica tudo escuro à noite, mas o negócio era todo asfaltado, muito bem asfaltado. Se você tiver a curiosidade de olhar as imagens da guerra da Ucrânia, para pensar. Claro que onde cair o foguete vai ficar o buraco, mas olha ali ao redor. Aqui parece que a gente se acostumou com uma coisa mal resolvida. Quando você faz um asfalto, aquela parada do asfalto, ela é justamente onde a água vai possivelmente infiltrar. Será que ninguém está vendo isso? Operação tapa-buraco. E, por favor, pessoal, eu não estou falando de prefeito A, ou B, ou C. Não tem a ver com prefeito A, ou B, ou C. Porque isso que eu estou falando é uma coisa de quando eu me entendo por gente. Não tem a ver com isso. Será que ninguém está percebendo que o que se pretende é cada vez uma coisa, que você planta uma coisa e o resultado ele é completamente diferente? Você poderia até pensar, não, mas isso aqui, a justificativa para isso seria simplesmente a corrupção e o descaso. Não, porque o cara que fez um asfalto aqui, ele poderia fazer bem feito. O que não falta é a necessidade de você fazer com que isso melhore. E é isso, pessoal. Foi muito bom falar com vocês. O FGTS Digital foi só um mote. Obrigado pela atenção. Alguma pergunta? Só quatro. Deixa eu passar aqui para Miranda, nosso querido. Rapaz, o que será isso aqui? Será que é goteiro? Não, goteiro eu sei, mas isso é de cano de ar-condicionado? Paulo, parabéns pela explanação aí, foi muito bom, e a gente vê e eu admiro que tem pessoas aí da fiscalização que comunga com nossas ideias. Eu sou empresário da construção civil, por aí você vê a quantidade de rotatividade que eu tenho de funcionários, né? Então, a legislação hoje para o empregador é muito dura e muito desproporcional. Todo empregador tem toda a responsabilidade do mundo, o empregado, nenhuma. Quando eu digo nenhuma, é porque ele não tem nem responsabilidade para chegar no trabalho. Porque na hora que ele chega para o trabalho, ele falta, ele vai para uma UPA da vida, pega um atestado, diz que está com dor de cabeça e não vai e acabou. E o funcionário, o empresário tem que pagar isso aí. A legislação olha de um lado, não olha do outro. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho funcionários que eu, para botar algum para fora, quase todos eu boto para fora. O mau empregado, o bom empregado, eu tenho que botar para fora. Se ele não quer trabalhar, simplesmente ele, doutor, eu quero sair. Eu digo, tudo bem, peça demissão. Não, mas como é que eu vou pedir demissão? Eu quero sair. Eu digo, rapaz, olha, se você sair, eu tenho que pagar a multa do FGTS. Se você liberar a multa do FGTS, vou pagar todos os direitos dele. Se é, doutor, mas é direito meu. A multa é direito dele. Ele já com a multa é direito dele. Então, se eu não colocar esse funcionário para fora, ele vai criar uma série de problemas. Ele vai se acidentar, ele vai criar uma série de problemas dentro da obra e eu não tenho como fazer. Eu já cheguei numa situação de botar todo mundo da obra para fora de uma vez só, porque eu fui negar um. Foi uma confusão tão grande que eu botei tudo para fora e digo, eu vou dar tudo de novo. Então, é o que eu digo, nos Estados Unidos você trabalha na hora que você quiser. Você trabalha por hora. Por exemplo, ontem eu tive um índice muito grande de falta, quase 100%. Quem pagou ontem a 300 funcionários? Fui eu. Como é que eu vou fazer para recompor isso? Quer dizer, aquele dinheiro que estava ali no asfalto, que estava ali... Eu até paguei quase 300 funcionários a diária. 300 funcionários, porque eles não foram trabalhar. Eu posso colocar falta? Não. E se eu colocar falta,
Lá fora não, lá fora você trabalha por hora. Trabalhou, ganha trabalho. Se você adoecer, o seguro, você faz um seguro particular e você paga. Aqui é o seguinte, se o Ministério do Trabalho for lá e notar que um funcionário meu está sem uma bota, eu vou ser multado, não é isso? E eu tenho a comprovação que eu entreguei a bota a ele, mas se ele não tiver, eu vou ser multado. Um capacete, eu vou ser multado porque o cara não usou o capacete. Né? Lá fora não, lá fora você é responsável pela a sua segurança individual. A coletiva não, mas a individual você é. Então, é difícil aqui. Eu daria outra palestra aí de 4, 5 horas das dificuldades de ser empresário aqui no Brasil. Tem várias. E as multas, você sabe que é pesada na hora que um funcionário não está com chapéu. E eu dei o chapéu a ele. E na hora ele tira, o fiscal vai lá e diz, olha, não está sem chapéu. O culpado sou eu. Eu tenho que dar almoço, eu tenho que dar jantar, eu tenho que dar refeição. Daqui a pouco eu sempre brinco com o pessoal, daqui a pouco eu tenho que servir, né? Botar água na boca e servir. Porque eu sou obrigado a fazer tudo isso. Eu sou obrigado a dar farda, eu sou obrigado a dar passagem, eu sou obrigado a série de obrigações que eu tenho. Então, para você criar, muita gente diz que mora não sei aonde para pegar passear, passe B, só pega o A e o B ele distribui para um, para outro, e por aí vai, né? É muito difícil você ser empresário aqui no Brasil, né? E uma coisa que me chama a atenção é, se eu fosse pegar um estrangeiro para dizer, olha, deixa eu tentar te explicar a legislação trabalhista. Você já parou para pensar a dificuldade que eu teria para explicar várias nuances? Porque quando você falou aí de remuneração por hora, já que a nossa metodologia de remuneração, eu não estou falando contratação, eu estou falando de cálculo da remuneração. Quando você tem essa metodologia em que você atribui o salário básico, que engloba tudo que envolve a tua jornada. Então, englobando nessa simplicidade de você ter o salário, está englobando o teu repouso semanal remunerado, tem o intervalo interjornada, intrajornada, tem tudo aquilo. Aí você pode pensar, não, mas isso daí está muito fácil. Não, porque se você tem algum tipo de remuneração de diária, ou de comissão, ou se você faz hora extra, vai surgir outra preciosidade, e eu estou sendo irônico nisso, que é o tal do repouso semanal remunerado, onde você vai pegar aquela parcela, multiplicar pelo número de domingos e feriados e diminuir e dividir pelo número de dias úteis. Para pensar. Se você tivesse uma empresa que tem estabelecimentos ao longo do Brasil todo, você vai precisar se ocupar, inclusive, dos feriados municipais para você fazer o cálculo. E você, em nome de uma simplicidade, você pode até optar por colocar, não, eu não vou fazer desse jeito, não. Eu vou botar um sexto, que vai ser simples. Mas esse um sexto é uma praxe que não está escrita em quase nenhum canto, com exceção dos professores. Qual é o problema? A insegurança jurídica. Você dá o seu jeito em prol da simplicidade, mas quando chega numa fiscalização, pode ser que você tenha a má notícia. Me chateia muito essa forma errada, porque tem muita gente que diz, olha, você que é empregador, você tem que enfrentar o risco empresarial. Quando eu ouço isso, eu vejo uma coisa perigosa, é de você dizer, olha, você tem, mas é que arcar com isso. Você não é o patrão que tem que fazer não sei o quê, você vai ter que arcar com isso. Só que o problema é que, às vezes, muitos dos problemas que terminam atingindo você tem a ver com a nossa deficiência. Quantas vezes eu peguei numa fiscalização, eu tive a necessidade de cobrar, porque o servidor público ele tem a obrigação de fazer, né? Aquela margem de oportunidade de conveniência fica muito restrita, não é vinculada à nossa atividade. Vou eu cobrar de vocês diferenças de indenização compensatória. Quantas vezes eu já fiz isso, onde você buscou as informações que vinham de um sistema deficitário, você se utilizou, os dados que vieram para mim, para eu fazer a incidência aqui, eles vieram da Caixa, Auditor Fiscal do Trabalho. Foi a Caixa que me mandou. Só que a Caixa, ela pode estar te dando informações deficitárias, inclusive decorrente de erro que você cometeu e não sabia que precisava tomar uma outra providência. Você calculou a menor.
chega Paulo Telino e vai te cobrar a diferença. Vocês não imaginam a chateação de perceber pessoas que têm boa fé. Eu não posso presumir que a maioria ela é de má fé. Ao contrário, a maioria é de boa fé. Mas vou eu te cobrar. Imagina a tua insatisfação para descobrir, ó, vem cá, se veio da caixa, por que você está me cobrando a diferença? Eu tenho que demonstrar como é que foi. Aí é que você percebe, opa, o negócio estava deficitário. Lá no passado, eu precisava ter feito alguma coisa. Mas imagine você, quando nós falamos de indenização compensatória, ela tem a ver com todo o período laboral. Isso significa que você lida com coisas lá de antigamente, que quanto mais antigo, menos controle você tinha. E chega uma surpresinha para você. Talvez, se nós tivéssemos a coisa muito mais simplificada, por exemplo, quando você fala, o que nós estamos conversando aqui, de direito trabalhista, me desculpe se eu tiver, o seu nome? Joaquim. Eu estava conversando rapidamente com o Joaquim, quando cheguei, não deu tempo nem de evoluir, mas você vai lembrar do que é que eu estou falando. Esse tipo de incômodo que eu sinto, eu comecei a fazer alguns tipos de estudo que me levaram a algumas conclusões, algumas esperadas, outras não esperadas. E isso faz parte de algumas coisas que no futuro eu vou botar no meu canal Contando Nuvens, que pode ser que aquilo, se tiver visibilidade, porque às vezes eu falo, não tem repercussão nenhuma. Vai minha mãe assistir, minha irmã, meu irmão e por aí vai. Mas na esperança de mostrar, olha, na legislação trabalhista, você tem 3, por exemplo, institutos que buscam privilegiar a remuneração do trabalhador em relação ao tempo de vínculo dele. Por exemplo, para não ficar uma frase muito genérica, criaram o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Cada ano que o cara trabalha, 3 dias a mais. Esse tipo de detalhe, ele já busca, você já sabe, né? 1 ano a mais, 3 dias a mais e por aí vai. Eu não vou nem falar demais disso, porque senão vai virar aula de outras coisas. Mas eu só quero que fique na sua mente. E isso daí busca você privilegiar o mais antigo, vai ganhar mais, porque supostamente ele passou tempo demais na tua empresa, logo ele precisaria estar melhor remunerado, porque ele levará mais tempo para se adaptar. Eu estou deduzindo que possa ser essa a filosofia. Pode ser, né? A intenção do legislador. Mas, quando você vai olhar, o FGTS, ele também tem o mesmo propósito. Não sei se vocês já pararam para pensar, por que o FGTS ele é 8%? Ele é 8% porque 8% ao longo dos 13 meses, que tem o 13º salário também, ele dá aproximadamente um salário por ano, dá 104% de um salário. É o equivalente a cada ano que você trabalha, você tem mais um salário. A indenização compensatória, que o pessoal chama da multa dos 40%, também guarda pertinência. Quanto mais tempo você passou, maior vai ser a indenização compensatória. Mas vem cá, na minha opinião, se você quer privilegiar e remunerar melhor o tempo de serviço da pessoa, será que não dava para você consolidar tudo numa única coisa? Só para facilidade. Eu não estou falando nem sequer de aumentar e nem piorar. Me preocupa muito quando a gente fica criando regra demais, que para cumprir ela é um terror. Então, algumas propostas que porque uma coisa é eu pensar, né, que é bom, mas de repente eu lhe ouço, descubro, rapaz, mas não é bem assim. Ah, mas isso aqui poderia ser de outro jeito. Quantas vezes a gente começou desenvolvendo uma coisa num caminho, lá no FGTS Digital, descobriu que as necessidades eram um pouquinho diferentes, e aí você vai burilando. Tem muita coisa. E olha que nesse material, que inclusive eu já gravei, você notou que eu estou com um jeitão meio de youtuber, né? Eu já gravei, falta editar para depois publicar. Tem um monte de material que me incomoda, na esperança de alguém levar à frente para ver se alguma coisa vai melhorando, para que a gente tenha a condição de pular de patamar. A gente está muito atrasado, pessoal. Para pensar. Na Segunda Guerra Mundial, você via negócio dos U-boats. O submarino do Brasil, imagina o tempo histórico entre você fazer isso. A realidade que a gente vê numa guerra do desenvolvimento, a gente vê o satélite, tem tanta coisa que a gente precisa melhorar. Quando você pensa na educação, alguém diz assim, precisamos investir na educação.
Mas se você não tiver projeto, não souber o que você vai fazer, você vai gastar dinheiro à toa. Você tem que saber exatamente o que vai fazer. Eu ontem estava estudando com meu filho. Não sei se algum de vocês vai ter um filho ou neto na idade, sei lá, uns 10, 12 anos. O material didático, ele é muito parecido com a época que eu estudei com Paulo. Melhorou, melhorou. Se você vai olhar a prova do Enem, ela realmente é multidisciplinar e faz você pensar. Mas o material em que nós nos baseamos, nós estamos muito aquém. Será que ninguém está percebendo? Porque o negócio não é investir, não. Já teve dinheiro do FGTS, do fundo do FGTS, que já foi devolvido, porque não existia, na época, projeto para você dizer, vem cá, o que é que você quer melhorar disso? Não existia. Então, você sentar para dizer, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, não é todo mundo que está com gás, mas é ruim você se conformar com isso. Desculpa, pode falar. Não, Paulo, repare, só para eu concluir isso aí, né? Essa sensibilidade que precisa, como você tem essa sensibilidade, a minha esposa trabalhou na Secretaria da Fazenda e participou de um projeto que eu achei fantástico aqui, que foi o do Canadá. O Canadá não deu dinheiro para se resolver o problema aqui de fiscalização, não. O Canadá pegou um grupo de auditores aqui e levou para o Canadá e foi dizer como é que se faz lá no Canadá. E uma das coisas, quando ele chegou aqui, na Secretaria da Fazenda, aqui, ele disse, onde é que fica o estacionamento dos clientes, dos contribuintes? Não tem. Tem dos funcionários. Lá no Canadá, ao contrário. Os clientes é que é bem tratado. Ou seja, você tem uma sala específica para aqueles bons pagadores. Então, você tem um atendimento VIP para quem não sonega, para quem... Se eu for na Secretaria do Trabalho, se eu for em qualquer lugar, eu vou ser atendido como outro qualquer. É verdade. Aqueles que sonegam, aqueles que não sonegam. Né? É isso então, mesmo. eles valorizavam muito isso, já começou por aí. Já começou por aí. Eu tenho mais de já botei para fora mais de 2.000 pessoas, porque eu tenho emprego e construção. Cada obra você tem uma nova obra, né? Então, eu só tive 1 ou 2 casos em toda a minha vida que eu perdi no seu trabalho. Não, e confesso que foi por talvez um engano meu, uma coisa assim. Mas o resto, todos eu ganhei. Eu não tenho privilégio nenhum em relação à licitação, a coisa nenhuma. Eu nunca recebi uma carta dizendo assim, olha, você é um bom empregador. Nada, nunca. Eu sou tratado do mesmo jeito que qualquer um. Então, esse projeto do Canadá, tem vários isso, né? Aqui, que você tem que definir as datas que a Secretaria tem que dar, tem que fazer. Você deve ter participado e deve ter visto isso aí. Você trabalhou na Secretaria da Fazenda? Mas era de Alagoas. Eu trabalhei na de Alagoas. Então, na realidade, você tinha datas a ser cumpridas, você tinha uma obrigação com o contribuinte. E ele entende que o contribuinte é o cliente. É o cliente como o doutor Joaquim, que trata muito bem os pacientes dele, com ar-condicionado, com água, com tudinho, porque ele trata bem, porque se ele não tratar bem, o cliente não volta para ele. Né? A gente não. Então, eu acho muito importante, depois esse projeto acabou, tá? Não tem mais nada, ninguém... Foi um trabalho grande aproveitando que você falou aí da Secretaria da Fazenda, eu vou te falar agora como ex-fiscal de tributos. Olha, eu não me conformo com a legislação do ICMS do jeito que é. Sabe quando eu falei que me assusta se eu tentar explicar para um estrangeiro a legislação? Imagine eu tentar ensinar para alguém de fora e dizer o que é imunidade, o que é isenção, o que é não incidência, o que é alíquota zero, e explicar para ele a diversidade de alíquotas existentes dentro do mesmo estado e também variando ao longo dos estados. Como é que eu vou explicar para ele em que as maiores alíquotas de ICMS, elas incidem justamente onde você tem menor chance de sonegação? Então, do meu ponto de vista, porque você tem a alíquota para quebrar de grande, você pega a tua conta de energia que você vê, conta de telefone, você tem um monte de coisa, a internet e por aí vai. Será que isso me parece ser uma vontade de você não se preocupar tanto em pegar aquela sonegação? Mas isso é só um achômetro, viu? Eu não tenho elemento nenhum. Se você disser, Paulo Telino, de onde é que você tirou isso? Não, isso é uma opinião minha.
Então, você pega a gasolina, você vai ter aquele percentual altíssimo. Aí você pode pensar, mas eu estou atingindo aquele objetivo de ajudar o pobre. Sabe por quê? Porque eu coloquei na cesta básica como isenta. Mas isso é um grande erro, sabe por quê? Porque o que compõe o preço da cesta básica não é apenas o tributo incidente diretamente sobre aquilo. Você tem o combustível para você transportar, você tem a energia elétrica para ensacar, para você manufaturar. Será que não seria muito mais contraproducente que você diminuísse a quantidade de regras e que você deixasse a coisa uniforme? Aí a gente esbarra do jeito que é, né? Porque é uma coisa estadual, como congregar tudo isso para que você tivesse. Empreender, muitas vezes, quando você fala, eu dei para vocês um exemplo de legislação trabalhista, onde cada um ia ter uma dificuldade para resolver. Agora, imagine o cara que for lidar com ICMS ao longo do Brasil. Que desafio! Mas eu já falei muito, tem um monte de coisa. Quando eu trabalhava em posto fiscal, eu trabalhei no posto fiscal de Maragogi, Novo Lino, São José da Laje, Palmeira dos Índios, Xingó, Delmiro Gouveia, tirei plantão em Penedo e trabalhava naquela volante de Arapiraca. A efetividade da fiscalização, do jeito que é feita, ela é baixíssima, muito baixa. Eu poderia enumerar um monte de situações em que torna aquela minha atividade, era como se eu estivesse ali para cumprir um papel, para dizer, eu estou aqui. Mas existiam postos fiscais que eles não custeavam o seu próprio funcionamento. Tudo em nome do que já era feito, do que é feito, do que existe. Eu estava viajando, era para eu estar indo de trem, numa viagem que eu fiz no exterior, e eu fiquei procurando os postos fiscais e não os encontrei. Eu estou falando eu não estou falando de entre países não, tá? Eu estou falando entre os diversos localidades. Não existe num canto, não existe no outro. Será que ninguém parou para pensar que tem alguma coisa de errado? O caminhoneiro, ele sai de lá, imagine que ele sai do Rio Grande do Sul para ir para o Pará. A quantidade de vezes em que ele parou, ficando submetido à chateação, de em algum momento ser selecionado para ser fiscalizado, e sem a menor segurança de que no próximo estado ele pode vir a ser selecionado também. Será que ninguém está vendo isso? Os carros autônomos, eles estão chegando por aí, já tem caminhão que já está sendo testado aí para ele trabalhar como autônomo, mas a nossa realidade não deixa que isso aconteça. Primeiro, que vai ter os postos fiscais. E segundo, vai ter os buracos. Eu não sei como é que a inteligência artificial vai lidar com isso. Então, me incomoda esse tipo de situação. A gente está muito distante, precisa avançar. Não é da noite para o dia, mas não é possível. Será que a tecnologia para a gente asfaltar aqui a rua, será que ela é uma coisa tão absurdamente difícil que nós não conseguimos? Se tantos outros países que aparentemente, em alguma situação, sobre determinado ponto de vista, parecem ser mais pobres do que nós e ainda assim fazem? Então, tem um monte de coisa que a gente precisaria melhorar. Passa lá a palavra agora para o nosso companheiro Carlos Vale. Peço para quem for fazer pergunta agora, vou terminar com Dona Yolanda, para ser mais breve, em razão do término do tempo. Perfeito. Bem, você que disse que o assunto não interessaria a ninguém, termina que o assunto interessa a todo mundo, não é? Esse tipo de problema, como Miranda apresentou, a gente convive com isso em todas as atividades. Eu pontuei algumas coisas que eu não vou me alongar nelas, mas eu uso motocicleta há 51 anos e eu sei o que é buraco. Eu sei que as ruas hoje são mais altas do que as calçadas. E a gente já não pode trafegar direito, porque tem buraco assassino. Aqui na Rosa e Silva mesmo, tem vala com quase 40 centímetros de profundidade. E isso é um absurdo. Mas, enfim, isso a gente vê. Os absurdos que foram falados aqui, eu participo de um grupo de discussão no Conselho Estadual de Trânsito, que eu perguntei a uma pessoa que se diz muito competente sobre eu perder um braço, se eu teria direito a alguma coisa. E assim me foi dito que eu teria direito, isenção e tudo mais. E eu vou poder dirigir? Pode sim. Qual o equipamento necessário que o carro tem que ter para que eu possa dirigir? Câmbio automático. Como é que fica a autuação por dirigir usando apenas um dos braços?
se tecnicamente pode, então são os absurdos que a gente encontra. Um absurdo paralelo que hoje o governo faz é com relação ao seguro-saúde. Antigamente a gente tinha o INPS, que pagava 8% um lado, 8% o outro, e todo mundo vivia, com saúde e com aposentadoria. A sociedade civil encontrou a saída, que foi o seguro-saúde. Ela paga obrigatoriamente ao INSS, não usa essa segunda opção, que é o seguro-saúde. Quem ganha com essa segunda opção é aquele que lhe cobra e não lhe atende, né? Porque eu pago um seguro-saúde e a seguradora não ganha tudo. Eu pago o INSS, não uso, e pago a seguradora para poder usar, e a seguradora paga ao governo com PIS, COFINS, e lá vai um trem enorme. São os absurdos que a gente convive na sociedade de hoje, né? Com relação a cartório... E tem tributos que têm base de cálculo muito semelhante. Já Perfeito. notou? Com relação ao automóvel, ao cartório que você falou, hoje a gente transfere um veículo de R$500 mil em meia hora. Um imóvel de 300 é difícil e caro, né? Então, são os contrassensos que, quando a gente compara, a gente encontra situações assim. Bom, a multa, conflito de interesse, asfalto. E, por fim, aí já é uma dúvida, já tem um certo tempo, eu descobri que eu estava com meu nome na dívida ativa. Fui procurar o que era, ninguém sabia. Resultado, um é social, eu devia 400 e poucos reais. Sempre paguei tudo, mas teve uma guia que eu passei batido, ok. Mas resolvi pagar, mas o restante da dívida era dívida de R$1 e pouco, R$2, de diferença desses E-sociais que são feitos. A gente não tem como alcançar isso, não. Eu realmente não sei se você poderia me dar alguma orientação com isso, porque eu pago religiosamente em dia e de vez em quando tem lá, na dívida, 20 centavos, 30 centavos, R$1 e pouco, e eu não sei como fazer isso, nem meu contador. Eu tenho uma dica, mas essa dica é breguinha. Brega. Você, uma vez por ano, eu duvido é você lembrar, uma vez por ano, quando você entra no módulo do empregador, na parte de guias de pagamento, existe relatório de guias, onde existe uma coluna em que você vai visualizar possíveis diferenças. Então, eu recomendaria que quando chegasse a época, para você não esquecer, qual é a época que Paulo Tellini disse para eu fazer esse negócio? Quando chegasse na época de você fazer sua declaração de rendimentos, o que eu estou dizendo para você fazer, você leva, sei lá, você demora mais para entrar do que para ver. Então, é uma coisa fácil que você visualiza, ele mostra por ano calendário, então você já vai ter uma noção numa única tela, sem precisar exportar, e aí você visualiza. E outra coisa, descobri que tem R$1 e alguma coisa. Lá já tem o botão para você gerar a guia complementar. Mas não vá pensar que eu estou aqui só dando elogio, porque eu já dei uma solução. Aí você me desculpe, porque eu sou de Gêmeos. Tem um lado meu que tem um pé no E-Social, só que do E-Social eu me sinto tio. Do FGTS Digital eu me sinto pai. O E-Social doméstico, na minha opinião, ele deveria te alertar com uma quantidade de informações muito maiores para que você, quando chegasse, a cada momento que você fosse fazer o encerramento de uma folha, existisse um botãozinho de alerta para você. Aí, como eu sou o pai do FGTS Digital, vou dizer para vocês, no FGTS Digital tem isso, tem um alerta, olha, tem alguma coisa que demanda a tua atenção aqui. Isso eu acho uma coisa positiva. O módulo do E-Social doméstico precisaria melhorar, para que você fosse... Então, não era para Paulo Tellino aqui, para vocês, dizer, olha, tem um botão ali que pode ser a tua salvação. Era para você ser avisado. Lembra que quando eu falei ali, olha, quando você tenta cometer algum erro, você não comete, mas se você quiser gerar guia, você é alertado que tem guia em duplicidade. Essa preocupação o FGTS Digital tem. A gente precisaria melhorar o E-Social também. Agora, boa tarde a todos. Eu sou Yolanda, sou pré-candidata a rotariana, porque a minha personalidade tem muito a ver com a filosofia de Rotary.
Então, o que o senhor falou, eu gostei muito e tenho duas coisas para comentar. O Brasil, nós no Brasil, deixamos muitas coisas para trás. Todos os dias eu assisto o NETV. O povo com um calendário mostrando tudo que é de buraco que tem. Há 6 anos atrás, uma mulher caiu num buraco com uma cadeira de rodas. E isso diz, está sendo resolvido. Não resolve nunca. Vai resolver na véspera da eleição. Isso é uma questão, porque nós, infelizmente, vivemos num país político, que as coisas, para as pessoas de menos poder aquisitivo, elas são resolvidas quando está próximo a uma eleição. É verdade. A outra questão é a questão de um trabalhador de uma empresa de condomínio. Eu lidei minha vida inteira com condomínio. Então, ele está sendo assediado pela síndica. Ele está sendo tendo danos morais pela síndica. Ele está sendo pressionado pela síndica. Ele vai ao Ministério do Trabalho dar uma reclamação e quem vai responder pela, vamos dizer assim, o prejuízo dele são todos os moradores. Por que os moradores? Eu, graças a Deus, entendo que uma pessoa que trabalha e que tem bom tratamento, um funcionário que se trata bem, ele dá um trabalho de qualidade. É verdade. Então, por que todos os moradores têm que pagar por aquilo, pela loucura da síndica? Aparentemente tem aquela responsabilidade que termina virando solidária, né? De quem se usufruiu da... É isso a pergunta dela a respeito disso? A personalidade jurídica, pois é. O problema estava pior do que eu estava pensando. Já pensou? Comunicação. Quando... Quando a senhora falou do buraco, isso me lembrou a estética. Será que a estética daqui da gente não está incomodando vocês, não? Para pensar. E não é só o buraco, não. Quando você conserta a calçada, se coloque na posição de quem é cadeirante. Já pensou o desafio? Vocês se acostumaram com aquele monte de fio que fica cruzando por aí. Alguém pode dizer, não, mas não pode botar isso aqui porque a cidade é abaixo do nível do mar, que eu nem sei se é. Mas se fosse assim, em Veneza, ia ter um monte disso. Isso é uma grande desculpa. É isso mesmo. Comunicação e proposta, chama o companheiro Gildo Tavares. Vou pedir para Gildo para botar na... Você tem Berengá para falar.
companheiro presidente Paulo André, ilustres companheiros, distinta companheira, primeiramente ressalto a satisfação de registrar a presença do nosso convidado, o brilhante advogado Dr. Evandro de Paiva. Registro também, mesmo rapidamente, o fato de ter sido cirurgiado de catarata recentemente pelo nosso companheiro Dr. Ronald Cavalcante, um grande profissional. Registro a enorme capacidade desse companheiro. Menciono o ilustre conferencista que tocou pontos cruciais. Inclusive, ontem, morreu um motoqueiro em um buraco em Olinda, no município de Olinda. Buraco coberto de água, ele caiu com sua moto e desapareceu. Quem vai pagar isso? A prefeitura de Olinda? Não estou criticando ninguém, apenas é um fato. Mas o nosso presidente, com a sua sensibilidade, me pediu faz alguns meses, me pediu para trazer algumas árvores para ele ofertar à prefeitura e a outras entidades. Estamos procurando cumprir essa solicitação do nosso presidente Paulo André. Trouxemos, estão em nosso carro, depois do almoço pedimos ao presidente para ir conosco, uma jaqueira para ser oferecida à prefeitura no sentido de ser plantada no Parque da Jaqueira. Parque da Jaqueira que fica no centro, praticamente no centro do Recife, não tem uma jaqueira. Então, trouxemos uma jaqueira para ser plantada naquele lindo parque. Trouxemos um cajueiro, árvore tipicamente do Nordeste, a ser ofertada ao Clube Português, porque nós estamos aqui toda semana no Clube Português. Então, com uma plaquinha, oferta do Rotary Club do Recife, a prefeitura do Recife, ao Parque da Jaqueira, esta jaqueira. E ao Clube Português do Recife, que nos recebe toda semana. Também ao Abrigo Cristo Redentor, pedimos ao vice-presidente Berenguer, nosso companheiro, que após a reunião venha conosco até o carro para oferecermos 3 pequenas fruteiras, 3 acerolas, fontes de vitamina C. Devemos também mencionar que, ao depois, oferecemos outras pequenas fruteiras, a exemplo da pitangueira. É isso, meu presidente. Essa satisfação é enorme de cumprir esse compromisso e atender à sua solicitação. Parabéns a você. Muito obrigado. Você que vai descer? Obrigado. Comunicação e proposta do nosso vice-presidente do Abrigo Cristo Redentor, Berenguer, Marcos Berenguer. Bem rapidinho, eu só queria agradecer ao nosso companheiro Marcos Freitas pela doação de várias cestas básicas para o nosso abrigo. Em nome dos nossos idosos, muito obrigado. Que sirva de exemplo para os outros.
Sociais da semana, vou passar rapidinho aqui, né? 27 de maio, aniversário de casamento da senhora Edla Duarte de Sena Teixeira, esposa do companheiro Flávio Germano de Sena Teixeira. 30 de maio, aniversário da senhora Maria das Graças Santos Guedes, esposa do companheiro José Gomes Cassimiro. 30 de maio, aniversário do companheiro Daniel Miranda Cassundé. Aniversário de casamento, 30 de maio, da senhora Cláudia de Moraes da Fonte com Edgar José Mesquita da Fonte. O protocolo agradece a presença dos companheiros e os visitantes e encerra suas atividades, devolvendo a palavra ao presidente para os ritos finais. Eu gostaria, nesse momento, de entregar ao nosso palestrante o certificado de hoje pela palestra. Solicito de todos que, de pé, saudemos o pavilhão nacional.